Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, não é à toa que eu digo, corra a linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado aquele gostei para nós. Eu sempre digo, começou a assistir o vídeo, para não esquecer, já vai lá naquele joinha, naquele gostei, ok? Curte o nosso vídeo. Você que faz comentários, pedido de oração, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que se inscreveu no canal também. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, se inscreve lá, porque muito nos fortalece, ok? Tudo isso o YouTube entende que é relevante e ele coloca mais à frente os nossos vídeos. E com isso você me ajuda no poder da evangelização. Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Aleluia. Está escrito assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, pastor Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por desobedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Coisa séria, hein? Não é que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Toda a evidência, né? Evidencia a palavra, é mostrada para nós. O Espírito, qual o Espírito está dizendo aqui? O Espírito afirma, é o Espírito Santo, né? Traz a revelação que nos últimos tempos, é o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque está se cumprindo isso daqui. Está dizendo que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Apostatar da fé é largar a fé, a crença, né? E a gente tem visto muito isso, né? Muita gente larga a fé. Gente que estava firme, gente que estava estava em evidência e depois desvirtua, às vezes leva para outro lado. O evangelho puro e genuíno que foi ensinado a ele, ele começa a se aproveitar, né? Trazendo ensinos que não é aquilo que a palavra genuína ensina, tá? A palavra pura, o evangelho puro, não. Começam a colocar fermento no evangelho, tipo, né? Aproveitar da fé dos outros, levar vantagem com isso, né? Se beneficiar em torno disso. E, além de tudo, ainda diz aqui, alguns até abandonarão a fé, ou seja, vão viver na perversão e querer ensinar que a perversão é o certo para se justificarem, né? Nós vemos muito isso hoje no nosso tempo, né? Pessoas que estavam lutando contra o pecado e não conseguiram vencer o pecado, foram vencidos pelo pecado, e aí abre uma igreja, né? E com aquele pecado, defendendo aquele pecado que a pessoa sempre soube que é errado e sempre lutou contra aquilo, para se justificar, né? E aqui a Bíblia diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, quer dizer, há espíritos enganadores, que são os próprios demônios, ensino de demônios, né? Que vão ludibriando, enganando a pessoa, tá? Cauterizando a sua mente, de tal maneira que ele cria para si um conceito, né? Uma filosofia de vida para justificar o seu próprio erro, tá? É o que mais nós vemos hoje, né? Quantidade de religião, de seitas que são criadas.
E aí o versículo 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentira. Então tem gente que, para você ter uma ideia, são coisas que é aberração, né? Anjos que apareceram para eles, que trouxeram outro evangelho, né? Revelações, visões de outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele adverte isso, se você vê o céu se abrir e lá do céu descer um anjo, olha só que audácia, hein? E trouxer outro evangelho, que não é este que nós vos pregamos. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Não deis ouvido, porque o diabo pode se tornar até em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos. Então, cuidado, meu amado. Essa é uma advertência de Deus para nós. Graças a Deus pelas escrituras sagradas. É por isso, porque ela nos ensina, ela é uma bússola que nos conduz, nos direciona. Ela é lâmpada para os nossos pés, para nós caminharmos, e luz para o nosso caminho, para direcionar o caminho, apontando para Cristo Jesus, que é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe outro, a não ser os ensinos de Jesus, tá? Então, qualquer coisa fora disso é engodo, é engano, é mentira de Satanás. E diz mais, a hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Então, a hipocrisia, são os hipócritas que falam mentira, falam em nome de Deus mentindo, tá? Querendo se justificar, e ainda diz mais, e que tem cauterizado a própria consciência, quer dizer, a consciência deles foram cauterizadas. E é triste isso, porque o diabo, né, cauterizou a mente, de maneira que ele não consegue abrir mais o entendimento. Ele foi engodado, enganado pela mentira satânica. Porque o diabo, no mundo espiritual, ele atua e ele age mesmo, né? Você vê que as igrejas, quando foram avivadas, houve muita meninice espiritual, porque precisavam de buscar um equilíbrio, mas não sabiam lidar com aquilo, e o diabo aproveitou das circunstâncias. Quantos pastores foram mandados por profetas, né? Que nem profetas, na verdade, eram. Tinha um dom de profecia diferente, ministério de profeta no Antigo Testamento, porque não existia as escrituras, Deus precisava usar profetas, até para trazer a sua palavra. Agora, hoje o que existe não é ministério de profeta, hoje o que existe é o dom de profecia, né? Pregar a palavra é um dom de profecia, e também trazer a revelação da palavra, né? Trazendo uma revelação do que vai acontecer, de alguma coisa, a vida da pessoa. Isso é um dom de profecia, certo? Mas aí muitas pessoas com dom de profecia, o inimigo usava para mandar até na própria direção da igreja, da liderança da igreja, né? Que é o sacerdote da igreja, o ministro da igreja, o líder da igreja. E com medo, desconhecimento, temor e desconhecimento do fato, tinham medo, às vezes, de repreender aquela profecia, aquele profeta, que a Bíblia diz até porque você deve julgar a profecia e não o profeta, né? Mas poderiam julgar a profecia, porque às vezes estava indo contra os ensinos da palavra. A maior revelação, meu amado, minha amada, é a palavra de Deus. Não existe maior revelação. Então não se iluda, não fique atrás de profeta, até porque o ministério de profeta já passou, né? Que existe dom de profecia, como eu disse. E a maior revelação é a palavra de Deus. É a maior revelação, tá? Para você não ser ludibriado, não ser enganado, não ser iludido, você precisa de consultar a palavra. O próprio Jesus diz, errais por não conhecer escrituras e nem o poder de Deus. Então a palavra traz a revelação, né, da vontade de Deus, da direção para a nossa vida, e o poder de Deus se manifesta também
pelo poder da palavra. Amém? E nós estamos vivendo isso, vivenciando isso. Quantos aí para se beneficiar em nome de Deus, ilude, engana, domina, né? Eu já vi muita coisa nesses 39 anos de cristão e 26 anos, indo para 27 anos de pastor, eu já vi muita coisa. Deus, muita gente ser iludida, enganada, porque não tinha conhecimento profundo da palavra, tá? Porque no mundo espiritual é muito espinhoso, você precisa de entrar com conhecimento de causa, que é o conhecimento da palavra de Deus, para você não ser enganado, ludibriado. Eu me lembro do monte uma vez, né? O profeta sendo tomada, dizendo que a outra estava com demônio. Então, a outra pessoa dizia, ai meu Deus, me tira esse demônio. Olha só, e o Espírito Santo falou para mim, eu não estou nesse negócio. Eu tive que repreender aquela profecia. Né? Estava dirigindo aquela reunião no monte, eu tive que repreender. E a irmã, muito usada até por Deus, mas que naquele dia acabou sendo usada pela carne e até pelo inimigo, porque imagina aquela jovem descesse do monte, achando que havia um demônio na vida dela mesmo. E aí ela tomou uma posição de se humilhar, aquela profeta, pedindo perdão, né? E nós oramos por ela, e foi benção, graças a Deus. Então, meus queridos, porque o conhecimento da palavra, ele direciona, né? Eu me converti lendo as escrituras sagradas, e estudo a Bíblia há 39 anos, louvado seja Deus. Não que eu sou expert, não sou melhor do que ninguém, não é isso, tá? E eu aprendo muito, tem gente que sabe muito, eu aprendo muito com eles. Mas consultando as escrituras para ver se a pessoa está certa, né? Estudando, louvado seja Deus. É isso que eu quero que você coloque no seu coração para você não ser enganado. E Paulo, aleluia, madrugada é isso aí, né? Ainda mais que eu tomei os de pirona, ainda, o dente ainda está fazendo um efeito, que ainda vou agora pela manhã ser atendido pela dentista. Tive 2 atendimentos, um aliviou, o outro ainda, né? Ainda está em tratamento, não é fácil. Mas aqui o apóstolo Paulo continua dizendo, né, que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Quer dizer, uma série de coisas que a pessoa entra por esses caminhos por falta de conhecimento da palavra, torcendo as escrituras, tá? Então, ele traz orientações nesse capítulo 4 aqui, tremenda, fala sobre a defesa contra os perigos, né? Ele expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, versículo 6, ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então ele está advertindo, orientando o jovem pastor a permanecer firme na palavra. Versículo 7 diz, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Olha aí, ó. Exercita-te pessoalmente na piedade. Seja piedoso, tenha um coração bom de ajudar as pessoas, né? De socorrer. Ele ainda fala que o exercício físico para pouco tem proveito. Por quê? Proveita o corpo físico, sim. Mas o mais importante é a eternidade. Porque esse corpo físico fica um período aqui nessa terra. Mas o espírito é eterno. A gente tem que tomar muito cuidado e alimentar o nosso espírito, né? Ele diz aqui, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser, tá? Ele vai trazendo aqui advertências. Ele fala da juventude aqui, ninguém despreza, versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, aí, falando de novo na palavra, conhecimento da palavra, olha só. No procedimento
no amor, na fé, na pureza. Então são muitas orientações. Fica aí com essa, né? Que é importante. Por isso que Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, tudo tem a ver com ele. É o que eu digo, todas as escrituras apontam para Cristo, o motivo do nosso café com Deus é Jesus, né? Então, porque Jesus é que trouxe o conhecimento, o ensino, a revelação, ele é o fundador da igreja, né? Então, nós precisamos seguir as suas palavras, os seus ensinos, as suas orientações. Recebe aí. Porque ele nos amou e provou o seu amor por nós, quando se entregou por nós, né? Na tortura de chicotadas, coroa de espinho, quando foi crucificado, ele nos amou para nos salvar de uma condenação que o inferno enganou a tantos. As pessoas hoje entram, irmãos, adorando, né? Tendo ídolos. Por quê? Porque desconhece a palavra, tá? Pode conhecer um texto, é o que eu falo, um texto sem contexto é mero pretexto, mas não conhece profundamente a palavra. Que quem conhece não é iludido, enganado, né? Por ventos de doutrinas que Satanás cria, tá? Quantos jovens estão sendo enganados aí, tá? Adorando natureza, adorando a criatura ao invés do Criador. O Senhor está divertindo, despertando você, amém? Neste café com Deus, a ter conhecimento profundo da palavra, porque os dois têm que andar juntos, é a oração e a palavra. Temos falado aí esses dias para trás aí sobre a oração, mas agora também estamos falando sobre a palavra, que era a arma que era usada, o arco e a flecha, né? Se você tem um e não tem outro, não vale nada, você precisa dos dois. Assim como um pássaro precisa das duas asas para voar, como é que ele vai voar com uma só, né? Então, o conhecimento da palavra também é de suma importância, porque ela traz a revelação para nós do Filho de Deus, que é divino, que glorifica o Pai, que vem por uma causa de nos salvar por amor a nós, o amor de Deus se manifestando em seu Filho Jesus. Recebe no seu coração essa palavra, se renda a Cristo, deixe Ele reinar em seu coração. E você terá a promessa de uma eternidade com Ele. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos nesse café com Deus por todos que nos acompanham, que recebem essa palavra. Quebra todo sofisma e altivez, Pai amado, que se levanta contra o ensino da Tua palavra, contra Cristo Jesus, nosso Senhor, aniquilando, meu Pai, toda a força do inimigo agora. Deus, em nome de Jesus, para que o Evangelho rompa, Pai, essas nuvens negras como o sol da justiça raiando sobre essa vida, tirando a escuridão das trevas que tem cegado essa pessoa na feitiçaria, no engodo, no engano, na mentira, na idolatria, na adoração a falsos ídolos, Pai amado. Só o Senhor pode ser adorado. Deus amado, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo Jesus, nosso Senhor, razão da nossa fé. Deus é o nosso sustentador. Pai, abençoa, Senhor. Deus, essa vida que está nos acompanhando, todos, Pai amado, aonde chega esse café com Deus, em nome de Jesus. Cada pedido de oração que é colocado no nosso canal, Deus, eu oro por casamentos, por restauração de casamentos. Eu oro, Deus amado, para que o Senhor abençoe vida financeira. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor, Deus, tire da falência, Deus da miséria, em nome de Jesus, essa vida. Toda dor seja repreendida agora na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, e o milagre venha. A causa na justiça que essa pessoa está aguardando, Pai. O Senhor é juiz dos juízes. Bate esse martelo agora em favor dessa pessoa que crê em nome de Jesus. Traz libertação dos vícios
em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai amado, neste momento, agradecido e certo da vitória, no poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante. Te aguardo até o próximo.